tô gravando ela para depois eu postar lá para quem não compareceu. Então, pessoal, é uma questão do nível D, que é o nível do segundo ano, o nível de vocês, e ela trata da transformação de energia mecânica, né, energia potencial gravitacional, em energia elétrica. E a questão diz o seguinte, ó: uma pequena usina hidrelétrica foi construída para servir de apoio a outras fontes de energia elétrica que supriam as necessidades de uma cidade que consumia 5.000 kW. Certo dia, a central que recebia energia elétrica das demais fontes sofreu uma pane e a cidade passou a receber energia apenas dessa pequena usina hidrelétrica. O reservatório dessa usina continha 600.000 toneladas de água, cujo centro de massa ficava a 25 metros de altura em relação ao gerador, nível de referência. O gerador tinha um rendimento de 36% na transformação de energia mecânica em energia elétrica. Considerando que a aceleração da gravidade mede 10 metros por segundo ao quadrado, por quanto tempo essa usina conseguiu garantir o abastecimento regular dessa cidade? Então veja o seguinte, ele quer saber qual é o tempo que a usina consegue garantir o abastecimento regular de energia elétrica para essa cidade. Vamos lembrar que o consumo de energia elétrica dela aparece aqui nessa potência, ó. A potência consumida pela cidade é de 5.000 watts, tá certo? 5.000 watts. Então a gente basicamente tem que ver o seguinte: no ano passado a gente viu o seguinte, a gente viu uma equaçãozinha que tinha mais ou menos essa cara: trabalho é potência, tá certo? Vezes o tempo. Potência vezes o tempo. Ou potência era trabalho dividido pelo tempo, tá certo? A gente viu uma equaçãozinha parecida com essa. No nosso caso aqui, quem realiza trabalho é a força-peso, que puxa aqui a água para baixo. Essa água, como ela possui uma altura H em relação ao... Como ela possui aqui uma altura H em relação ao gerador, o centro de massa dela possui aqui uma altura H em relação ao gerador, então eu consigo atribuir a ela uma energia potencial gravitacional. Então esse trabalho aqui é realizado pela força-peso, transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética, porque a água entra em movimento e, consequentemente, essa água ela vai girar uma turbina que vai produzir energia elétrica. Então, a energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética, em energia elétrica. Então, a gente vai simplesmente dar aqui uma ajeitada nessa equação, e essa equação vai ficar assim, ó: a energia potencial gravitacional aqui, ela vai ser a potência, né, vezes o tempo. Essa potência vai ser a potência da cidade, que a cidade vai consumir. E esse tempo é justamente o que eu quero encontrar. Então eu vou simplesmente trazer essa potência para o lado aqui da energia potencial gravitacional, e aí ela vem dividindo, ou seja, aparece aqui embaixo. Então a nossa equação vai ficar com essa cara aqui, ó. O trabalho, energia potencial gravitacional é igual ao tempo, perdão. Então o tempo é igual a energia potencial gravitacional dividida pela potência. Então, para a gente resolver a nossa questão, só precisa a gente resolver esse probleminha aí. A potência a gente tira daqui, ó. A potência, vou colocar os dados aqui embaixo, é 5.000 kW. Esse K aqui vale 1.000. Então 5.000 vezes 1.000 é 5 milhões. Eu vou transformar isso aqui em base 10, que é o seguinte: o expoente aqui da minha base 10 vai ser esses 3 zeros mais os 3 zeros que tem nesse K, porque este Kzinho aqui ele vale 1.000.
Então eu tenho mais 3 zeros, então são 6 zeros. Ótimo. Bem, então só precisa a gente calcular a energia potencial gravitacional. Como é que eu calculo essa energia potencial gravitacional? A gente viu que a energia potencial gravitacional ela é dada por massa vezes a gravidade. Esse massa vezes a gravidade é o peso da água vezes a altura do centro de massa dela em relação ao gerador. Bem, daí a gente precisa da massa, da gravidade e da altura. Então, continuando aqui com os dados, a massa de água, lembrando que essa água tem que estar em quilogramas, ele está dizendo aqui ó, que é 600 mil toneladas de água. 600 mil toneladas de água, isso aqui é a massa. Só que o seguinte, essa tonelada aqui, pessoal, uma tonelada, vou botar assim, 1T, equivale a 1000 quilogramas, tá certo? 1T equivale a 1000 quilogramas. Deixa eu botar aqui para baixo que talvez não esteja pegando. Então, uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, a massa dado em quilogramas vai ser esse 6 dos 600 mil vezes uma base 10. E o expoente da base 10 vai ser o total de zeros que eu tenho nessa expressão. Então, ó, aqui eu tenho 5 zeros, mais os 3 zeros aqui do 1000, eu tenho 8 zeros, quilogramas. A gravidade aqui, ó, da equação, ele me deu aqui embaixo, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E para finalizar, eu tenho que a altura do centro de massa, que ele está dizendo ali, a altura do centro de massa, veja, fica a 25 metros de altura em relação ao gerador. Então, essa altura H será aqui ó, de 25 metros. Só que é o seguinte, pessoal, essa energia potencial gravitacional gerada pela essa energia potencial gravitacional armazenada na água, ela não vai ser totalmente convertida em energia elétrica não. Porque o meu problema aqui, ele me diz que esse gerador, ele possui um rendimento de apenas 36%. Então, essa energia aqui, potencial gravitacional, que a gente vai usar nessa equação aqui, ela vai ter que ser a energia útil. E a energia útil, no caso, vai ser apenas 36% dessa energia total aqui. Então, para a gente não ter muito problema, nós vamos logo resolver direto. Vamos colocar logo ali um termo que representa esse rendimento. Então, vezes, tá certo? Vezes 0,36. O que é 0,36, professor? 0,36 vai ser o rendimento de 36%. Isso aqui vai me dar 0,36. Então, a minha equação passa a ficar da seguinte maneira, né? Já substituindo os dados. Que a gente vai pegar aqui, opa, um segundo. O que a gente vai pegar aqui, pessoal, é o seguinte. Opa, só um segundo. Vou pegar bem aqui essa equação, vou trazer ela bem para cá. Pronto. E aí nós já vamos só substituir os dados aqui. Então, substituindo aqui os dados, a energia potencial gravitacional é igual a massa.
a massa é de 6 vezes 10 elevado a 8, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, cadê a altura? Que é 25, vezes o 0,36 lá, que é o rendimento. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, é simplesmente multiplicar o que não é base 10. Então, o que não é base 10 são esses três números, tá certo? Esses três números não são bases 10. Então, vamos multiplicar os 3. Multiplicando os 3, né? 6 vezes o 25 dá 150, né? 6 vezes 25 dá 150. E aí, vezes o 0,36, isso aí vai me dar 54. Então, eu tenho aqui 54 vezes uma base 10. Agora, professor, como é que eu resolvo aquelas bases 10? Simples. Essa base 10 você vai resolver assim, ó. O expoente desse 10 é o 1. Então, eu tenho o 8 como expoente e o 1 como expoente do outro 10. E você percebe que entre eles há uma multiplicação. Aqui eu só tenho multiplicações. Então, você vai simplesmente somar 8 mais 1. Claro, obedecendo aos sinais, tá bom? Se eu tivesse um sinal negativo, você ia ter que colocar ele. Então, o expoente ali é 9. Tudo bem? O expoente ali é 9. E aqui a unidade Joule. Bem, encontrei o resultado final, professor? Não, você encontrou a energia potencial que vai ser transformada em energia elétrica. Então, eu vou ter 59 vezes 10 elevado a 9 joules, ou popularmente conhecido como 59 bilhões, né, de joules. O que a gente faz agora é voltar para essa minha equação aqui, substituir a energia aqui e a potência aqui. E aí eu vou ter o meu tempo em segundos, tá bom? Porque eu estou usando unidades padrões. Então, agora nós vamos voltar para aquela equação, tá bom? E aí nós vamos colocar assim, ó. O tempo vai ser a energia potencial gravitacional dividido pela potência. A potência, ou a energia potencial gravitacional, é 54 vezes 10 elevado a 9. A potência é 6 não, perdão. A potência é 5 vezes 10 elevado a 6. 5 vezes 10 elevado a 6. Bem, quando eu pego e divido o 54 por 5, eu vou ter aí 10, né? 10,8 vezes uma base 10. Então, o que foi que você fez aí, professor? Simples. Eu peguei e dividi, ó, o 54 pelo 5 dá 10,8, tá certo? O que nós vamos fazer agora é trabalhar novamente os expoentes. E aí, como é que a gente trabalha os expoentes agora? Eu vou pegar o expoente de cima, que é o 9, e vou subtrair pelo expoente de baixo. Quanto é o expoente de baixo? É 6. Professor, e se fosse menos 6? Aí eu teria que usar o sinal do menos 6, tá certo? 9 menos 6, 3. Deixa eu acelerar aqui que o Google Meet já está expulsando a gente. Então, vai ficar, pessoal, 10,8 vezes 10 elevado a 3 segundos. Isso aqui é o tempo que
a usina consegue manter a cidade, né? Consegue manter a cidade funcionando através de energia elétrica. Bem, mas só que você vai olhar lá as alternativas, eu não tenho essa opção aqui entre as alternativas. Por que eu não tenho? Porque eu encontrei a resposta em segundos e a resposta lá está em horas. Então a gente vai ter que transformar esse tempo em horas. Para transformar esse tempo em horas, eu vou primeiro eliminar essa base 10. Eu vou voltar ele a ser um número normal. Para eu eliminar essa base 10, eu vou ter que multiplicar esse número por 1000, fazendo essa vírgula aqui andar 3 casas para a direita. Então ela vai pular o 8 e eu vou acrescentar ainda mais 2 zeros. Então esse número passa a ser, né, mais 2 zeros, 10.800 segundos. Então é esse tempo aqui que nós vamos transformar ele em horas. Então pegando 10.800, né, pegando 10.800 e dividindo por 1 hora, lembrando que 1 hora, pessoal, tem 60 minutos vezes 60 segundos. Então 1 hora tem 3.600 segundos. 3.600 dividindo 10.800 por 3.600 segundos, a gente acha cravado 3, tá certo? Isso aqui dá 3. Então, o meu tempo é de 3 horas. Isso aqui sim é a alternativa correta, a alternativa final, tá certo? O meu tempo é em 3 horas, portanto, a alternativa correta seria aí a letra A, ok? Deixa eu parar aqui a gravação, tá bom?